Continuando, então, na nossa aula de isomeria, eu falei com você que a gente identifica qual é o tipo de isomeria plana que aquele composto possui, né, através da diferença que eles têm entre si. Então, se a diferença for a função, é isômero de função. Se for cadeia, é isômero de cadeia. Se for posição, é isômero de posição. Né? E aí a gente vai ver o que é metameria ou compensação e tautomeria. Então, a gente começa inicialmente pela isomeria de função. A primeira coisa que você vai analisar no composto orgânico, caso você queira identificar se eles são isômeros ou não, é a função. Então, primeiro você vai na função. Se você já percebeu que as funções são diferentes, então, por exemplo, aqui eu tenho composto A e aqui eu tenho composto B. Se você já percebeu que as funções são diferentes, então você já pode classificar que a isomeria é de função, certo? Então, o composto A aqui, por exemplo, essa função aqui é um aldeído, né? C-O, Xó, carbonila na extremidade, né? Um aldeído, e aí ele completa, aldeído de cadeia aberta, saturada e normal. E aqui nós temos uma cetona, né? A carbonila aqui não está na extremidade, ela está no meio da cadeia. Então, aqui está errado, né? Não é aldeído, é uma cetona. Então, são exemplos aí de isômeros. O propanal, de forma molecular C3H6O, que é um aldeído, e a propanona C3H6O, que é um aldeído. Quais são as funções onde é mais comum que ocorra isomeria de função? Entre aldeído e cetona, entre álcool e éter, entre ácido carboxílico e éster. Mas isso é só informação adicional, você não vai precisar memorizar isso, nem sequer ficar escrevendo isso, sabe por quê? Porque basta você olhar para o composto, você sabe identificar funções. E uma vez que você sabe identificar funções, se entre dois compostos A e B, um pertence à função x e o outro pertence à função y, eu já posso afirmar com todas as forças que eles são isômeros de função. E aí, termina a minha análise. Ah, não! Entre os dois compostos, eu percebo que eles possuem a mesma função. Por exemplo, entre o butano e o 2-metilpropano. Bom, eles são da mesma função. Que função que eles são? Hidrocarbonetos. Então, aqui eu tenho um hidrocarboneto e aqui também um hidrocarboneto, eu vou abreviar HC. Certo? Então, são dois hidrocarbonetos aqui. Deixa eu abreviar aqui para não ficar muito grande. Então, dois hidrocarbonetos. A função é a mesma, então já elimino função. Depois de função, vem cadeia. Então, primeira coisa que eu analiso, colocar aqui, função. Eles não são isômeros de função, então eu vou analisar a cadeia. Então, eu te deu essas duas moléculas, C4H10. Você analisa as duas e percebe o seguinte. Aqui está a cadeia principal desse composto. Claramente, essa cadeia principal não tem ramificação. Então, ela é uma cadeia normal. E aqui está a cadeia principal. E tem uma ramificação. Então, essa cadeia aqui é ramificada. Então, basicamente, a isomeria de cadeia ela vai ser focada em C normal ou C ramificada. Se uma for normal e a outra for ramificada, são isômeros de cadeia. Ou aberta e fechada. Quer ver outro exemplo de isômero de cadeia, sendo um aberto e outro fechado? Se eu tiver, por exemplo, C3H6O
C3H6. C3H6 é esse aqui, ó. É CH3, CH dupla CH2. Esse aqui é o CH3CH6. Mas esse aqui também é o CH3CH... Eita, Giovana. Paga. Esse aqui também é o CH3H6. E os dois são isômeros. Só que um é de cadeia aberta e o outro é de cadeia fechada. Certo? Tem até um ditadozinho na química que a gente fala assim: todo alceno, ó, lembra que isso aqui é um alceno, ligação dupla, tem um isômero de cadeia fechada com a mesma quantidade de carbonos. Então, um alceno de 3 carbonos tem um isômero de cadeia fechada também com 3 carbonos. Certo? Então, exemplo de cadeia de isômeros de cadeia. Bom, depois da cadeia, o que a gente vai analisar? A posição. Então, eu estou analisando dois compostos. Primeira coisa que eu vejo é se eles possuem a mesma função. A função é igual? Sim, então eles não são isômeros de função. Depois, eu analiso a cadeia, certo? A cadeia é igual? Sim, então não são isômeros de cadeia. Agora, num terceiro momento, eu vou ver então se eles são isômeros de posição. O que eu tenho que levar em consideração para classificar como isômero de posição? O que eu tenho que levar em consideração é o seguinte: posição de ramificação posição de grupo funcional e posição de insaturação. Então, é isso que eu tenho que levar em conta, certo? Se eu tiver dois compostos que têm a mesma função e a mesma cadeia, que têm a mesma forma molecular, óbvio, mas que as ramificações estão em números diferentes, então é um isômero de posição. Mas que o grupo funcional está em número diferente, então é uma ramificação de posição. Mas que a insaturação está em um número diferente, então é uma isomeria de posição. Certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho o C3H8O e aqui o C3H8O. Primeira coisa que eu analiso, função. Os dois pertencem à mesma função, álcool. Segunda coisa que eu analiso, cadeia. Né? Como que eu classifico a cadeia deles? O primeiro é aberto, aberta, saturada, normal, né? Homogênea. E o segundo, idem, ou seja, a cadeia é a mesma. Então não são isômeros de cadeia. Agora eu vejo a posição. Eu percebo que no composto 1, o grupo funcional álcool está no carbono 1. Por isso que o nome dele é 1-propanol ou simplesmente propanol. Já no segundo, eu tenho o OH no carbono de número 2. Então, é o 2-propanol. Então, eu tenho uma diferença na posição do grupo funcional. Por isso, é um isômero de posição. Ok? Então, exemplo de isomeria de posição. Bom, não é... Aqui, outro exemplo, ó. Aqui é a diferença na ramificação. Aqui a ramificação está no carbono 1. Né? Aqui no caso a ramificação tem prioridade. Então por isso que é o 1-buteno ou simplesmente buteno. Né? E aqui a ramificação está no carbono 2. Pode ser 2 tanto daqui para cá quanto de lá para cá. Certo? Mas aí, como está no carbono 2, eu tenho então uma diferença de posição de insaturação, então eles são isômeros de posição. Certo? A função é a mesma, a cadeia é a mesma, o que muda é a posição da insaturação. Bom, não é isomeria de função, nem de posição, nem de cadeia, nem de posição,
Então eu vou para a minha quarta opção. Então perceba que eu estou repetindo isso porque é esse o processo que você tem que fazer. Primeiro você tem que analisar a função, depois você analisa a cadeia, depois você analisa a posição. Posição de quê? Posição de ramificação, posição de grupo funcional ou posição de insaturação. Caso eles tenham isso tudo igual, eles não são isômeros disso. Agora, se a diferença entre eles for na posição, veja bem, na posição do heteroátomo, aí é o que a gente chama de metameria ou compensação. Metameria ou compensação. Então, esse tipo de isomeria é quando o que tem diferente naquela molécula é a posição do heteroátomo. Perceba que posição de ramificação, grupo funcional e insaturação é classificado como isômero de posição. Quando é a posição especificamente do heteroátomo, é chamado de metameria ou compensação. Eles são isômeros de metameria ou isômeros de compensação. Tá? O que é o heteroátomo? Um átomo diferente de carbono e hidrogênio no meio da cadeia. Quando que eu vou ter a possibilidade de heteroátomos? Quando tiver algumas funções, por exemplo, éter, né, que obrigatoriamente vai ter lá entre carbonos um oxigênio, e, por exemplo, as aminas, que não necessariamente vai ficar entre carbonos, mas você pode ter, por exemplo, uma amina secundária, ligada com hidrogênio aqui, que está no meio da cadeia. E dependendo da posição dessa amina, pode ser um isômero de metameria. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, o metoxipropano. Ó, lembra que oxi é éter, né? E aí como que dá a nomenclatura de éter? A menor cadeia, oxi, a maior cadeia. Então, perceba que a fórmula molecular desses dois é C4H10O, C4H10O. Só que um é metoxipropano e o outro é etoxietano. Por quê? Por que um é met e prop e o outro é et e et? Porque a posição do oxigênio está diferente nas duas. No primeiro caso, o oxigênio divide essa cadeia em uma cadeia de metano, de met, e outra de prop. Já na segunda cadeia, o oxigênio ele sai daqui e pula para cá. Então ele divide a cadeia em uma de et e outra também de et, ou seja, dois carbonos, dois carbonos. Então é por isso que é chamado de isomeria de compensação, porque quando o oxigênio pula para um lado, ele compensa, né? Ele pulou para cá, joga o carbono para o lado esquerdo, ele faz tipo como se fosse uma compensação. Então é isso, é uma isomeria de compensação ou metameria. Como está dizendo aqui, ó. A diferença entre os compostos está na posição do heteroátomo oxigênio. Tá? Então tem que ter bastante atenção quando for analisar a compensação. A tautomeria é a última que a gente vai na listinha, né? Você começa com a função, cadeia, posição, metameria e tautomeria. Ok? E aí, qual que é essa tautomeria? Ela é muito específica, porque ela só acontece nos seguintes casos. Quando você tem... Não, volta aqui. Quando você tem aldeído se transformando em cetona, e aí essa seta é reversível aqui, tá? Ao mesmo tempo que isso aqui, que o composto A se transforma no composto B, o composto B se transforma no composto A, tá? Então, aldeído se transformando em cetona, cetona se transformando em aldeído, ou
aldeído se transformando em enol. Lembra que aqui é enol? Hidroxila ligada a carbono insaturado. Então, aldeído se transformando em enol ou enol se transformando em aldeído, certo? Então, é um tipo de tautomeria. Então, são esses dois tipos. O primeiro é chamado de tautomeria aldo... Ai, perdão. Coloquei errado aqui. Não é aldeído cetona, não. É cetonenol mesmo. Então, ó, cancela o que eu falei antes. Tautomeria é quando cetona se transforma em enol e enol se transforma em cetona e aldeído se transforma em enol e enol se transforma em cetona. Então é isso. Então são esses dois tipos de tautomeria, certo? Aí a primeira é denominada tautomeria cetoenólica. E a segunda é denominada tautomeria aldoenólica. Tá? E aqui tem um exemplo, ó, um aldeído, C-O, transformando em um enol, hidroxila ligada a carbono com dupla. Tá? E aí percebe que o que está mudando de lugar aqui é essa ligação dupla aqui. Quando ela sai daqui e vem para cá, vira um aldeído. Quando ela sai de cá e vem para aqui, vira um enol. E aí fica, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Certo? E aí isso forma um equilíbrio. Mas aí, então por que isso é isomeria, se vai e volta? Porque ora ele está na função de aldeído, e aí tem as propriedades de aldeído, ora está na função de enol, né? E aí tem as funções de enol. Em algum lugar você pode ver isso sendo chamado também de isomeria de função. Mas caso aconteça isso na sua prova, você não vai colocar isso como isomeria de função. Você vai colocar como tautomeria. Somente quando for específico assim, cetona, enol, aldeído, enol. Quando você vê seta reversível perguntando de isomeria, pode saber que é tautomeria. Seta reversível perguntando de isomeria, pode saber que é tautomeria. Ok? Então, essa foi a segunda parte da nossa aula de isomeria, finalizando a isomeria do tipo tautomeria. Tá bom?